Alguma vez viste uma lagartixa na tua casa e te perguntaste se tem um significado mais profundo? Para muitos pode parecer um simples acidente natural, mas e se eu te dissesse que até esses pequenos encontros podem ter um propósito espiritual? Em Provérbios 30, 28 lemos: a lagartixa se pode agarrar com a mão, mas está nos palácios dos reis. Essa imagem aparentemente insignificante encerra uma verdade poderosa. Deus usa o pequeno e o inesperado para nos falar e revelar aspectos ocultos da nossa vida espiritual. Hoje vamos explorar o significado espiritual de encontrar uma lagartixa na tua casa à luz da Bíblia. Vamos demonstrar como esse fato pode ser um sinal, uma advertência ou uma invitação divina. Às vezes o que ignoramos pode ser exatamente o que Deus está usando para chamar a nossa atenção. Estás pronto para entender o que Deus tem reservado para ti? Uma lagartixa na tua casa pode parecer algo insignificante, uma simples casualidade da natureza, uma criatura a mais que encontrou um canto para se esconder do calor ou do ruído do mundo. E se não fosse? E se essa pequena presença fosse muito mais que um acidente? E se representasse um sinal, uma manifestação do espiritual no meio do cotidiano? Ao longo da Bíblia, Deus se revelou não só em trovões ou montanhas em chamas, mas também no pequeno, no que muitos considerariam irrelevante. O livro de Provérbios o insinua com clareza ao dizer: a lagartixa se pode agarrar com a mão, mas está nos palácios dos reis. Provérbios 30, 28. Essa criatura humilde que parece não ter importância é mencionada no contexto do sábio, do inesperadamente valioso, do que Deus colocou onde ninguém imagina. Quando uma lagartixa entra na tua casa, não é necessário um terremoto nem uma voz audível do céu para que o espiritual esteja atuando. Na verdade, a maioria das vezes Deus fala em voz baixa. É possível que Ele o faça através de uma imagem que interrompe a tua rotina, de um pequeno réptil subindo pela parede enquanto lavas os pratos, ou de um movimento silencioso que te obriga a parar, a olhar, a questionar. Nesse momento algo invisível está sendo ativado, porque Deus, na sua infinita sabedoria, usa o pequeno para ensinar verdades grandes. E o que parece irrelevante pode ser a chave para abrir portas espirituais, que até agora estavam fechadas. A Escritura está cheia de exemplos onde o aparentemente insignificante é elevado ao divino. Pensemos na viúva que só tinha algumas moedas e a quem Jesus exaltou pela sua oferta. Marcos 12, 41, 44. Ou na semente de mostarda, tão diminuta, mas que pode se tornar a maior árvore do horto, Mateus 13, 31, 32. Esses textos nos ensinam que Deus se move no inesperado e que o seu reino não segue as regras do mundo. Assim como uma semente encerra uma árvore, uma lagartixa pode encerrar uma mensagem. Pode ser uma parábola viva, uma ensinança que se desliza pela esquina da tua casa, para te revelar algo que o teu espírito precisa ver. Há quem, ao ver uma lagartixa em casa, imediatamente pense em superstições ou lendas populares. Mas os filhos de Deus não se guiam pelo medo nem por crenças sem fundamento, e sim pelo discernimento e pela revelação do Espírito Santo. Não estamos chamados a temer, mas a interpretar. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 12, 7. Esse convite a ouvir é uma porta aberta à percepção espiritual. Tudo o que acontece ao nosso redor tem uma dimensão invisível, e o crente está chamado a vê-la, a discerni-la, a perguntar: o que Deus está me dizendo através disso? Imagina por um momento que a lagartixa que viste não é só um bichinho fora do lugar, mas uma metáfora divina. No seu andar silencioso, na sua habilidade de subir muros impossíveis, de se esconder em frestas onde ninguém a vê, há uma sabedoria que não é humana. Há algo que revela a presença do não dito, do oculto, do que espera ser revelado. O sábio Agur, autor dos Provérbios, onde se menciona a lagartixa, não a coloca como uma criatura qualquer, mas como parte de uma lista de coisas pequenas na terra, mas extremamente sábias. Provérbios 30, 24. Por que sábias? Porque agem conforme uma ordem que Deus estabeleceu, porque se movem com uma inteligência que transcende o seu tamanho. E tu, ao vê-la,
És confrontado com uma pergunta: o que tens ignorado na tua vida espiritual por considerá-lo demasiado pequeno? Que áreas do teu coração tens passado por alto acreditando que não precisam de atenção? Talvez haja uma voz que há tempo te fala, mas que descartaste por não soar como esperavas. Às vezes buscamos revelações que cheguem como raios, mas Deus prefere falar na brisa suave, como fez com Elias no Monte Orebi, 1 Reis 19, 11, 12. Elias esperava Deus no fogo, no vento, no terremoto, mas Deus não estava ali. Só quando tudo se acalmou, quando ficou só o silêncio, então ouviu. Da mesma forma, a presença de uma lagartixa pode não te gritar nada, mas se prestares atenção, pode sussurrar algo que precisas desesperadamente ouvir. Deus fala através dos detalhes. Jesus mesmo disse: nenhum pardal cai em terra sem que o Pai o saiba, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, 29 e 30. Se isso é verdade, acreditas que uma lagartixa entra na tua casa por acaso? Não será que o Criador do Universo, o mesmo que cuida de cada criatura viva, permitiu esse momento para te dizer: estou aqui, quero que prestes atenção? Pode ser que estejas numa etapa onde precisas abrir os teus olhos espirituais, onde Deus está te treinando para ver a sua mão onde outros não veem nada. Esse é o primeiro passo rumo ao discernimento profético. Aprender a observar o natural como reflexo do sobrenatural. Recordemos a sarça ardente com que Deus chamou Moisés. Não era um monte iluminado nem uma tempestade celestial. Era um simples arbusto que não se consumia. E, no entanto, foi suficiente para deter Moisés, para fazê-lo tirar as sandálias, para marcar o início de uma missão que mudaria a história de Israel. Assim como Moisés teve de olhar 2 vezes para notar que a sarça não se queimava, talvez tu também precises olhar 2 vezes para essa lagartixa na parede. Porque o que parece natural pode ser sobrenatural. O que parece acidental pode ser uma chamada. Esse tipo de experiências nos obriga a adotar uma nova postura espiritual. Já não podemos viver distraídos pensando que Deus só se manifesta em momentos extraordinários. Devemos viver despertos. A Escritura nos exorta: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Despertar é começar a ver o que antes não se via, é deixar de ignorar as pequenas sinais que Deus colocou ao teu redor. É compreender que o espiritual não está confinado ao templo ou altar, mas se manifesta nos cantos da tua casa, nos detalhes que te rodeiam, na aparente trivialidade de uma criatura que decide fazer do teu lar o seu refúgio temporário. As lagartixas, além disso, têm uma característica que as torna únicas: podem desprender-se da cauda para salvar a vida. Essa capacidade de soltar algo próprio para evitar a morte tem uma ensinança profunda para nós. Há coisas na nossa vida que devemos soltar, partes do nosso caráter, atitudes, apegos que devem morrer, para que possamos sobreviver espiritualmente. Talvez a lagartixa que vês seja um lembrete visual da urgência de soltar o que já não serve, o que te trava, o que está drenando a tua energia espiritual. Jesus disse: se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti. Mateus 18:8. Ele falava, claro, de um desprendimento radical daquilo que nos impede de entrar no reino dos céus. A lagartixa, com o seu instinto de sobrevivência, nos prega essa mesma verdade. Também devemos considerar que, nos tempos bíblicos, os animais não eram vistos só como criaturas físicas, mas como sinais. As visões proféticas estavam cheias de imagens animais. Daniel viu bestas que representavam reinos. Ezequiel viu seres com rostos de leão, de águia, de homem. João, no Apocalipse, descreve criaturas celestiais com formas que desafiam a lógica humana. Se Deus usou animais em visões para comunicar mensagens tão profundas, por que não poderia usar uma lagartixa para falar contigo hoje? Talvez não estejas recebendo uma visão no céu, mas estás vendo algo na tua sala, na tua cozinha, na tua janela. Algo que não podes explicar, mas que não podes ignorar. É importante que, como crentes, deixemos de separar o natural do espiritual. Jesus veio unir o visível ao invisível.
Cada passo que damos, cada coisa que vemos pode ser parte de uma conversa com Deus. O salmista o entendia quando escreveu: os céus contam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação inteira fala, e tu estás rodeado de mensagens esperando ser interpretadas. Ver uma lagartixa não deveria ser motivo de indiferença, mas de oração, de perguntar: Senhor, o que queres mostrar-me com isso? Talvez estejas vivendo uma temporada onde sentes que Deus guarda silêncio, não ouves a sua voz como antes, não recebes confirmações claras, mas de repente aparece a lagartixa e o teu espírito se sacode, porque sabes no fundo que algo está sendo revelado. Pode ser um alerta, uma porta, uma promessa, uma chamada à mudança. Seja o que for, não o descartes. Jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Às vezes esse tesouro se disfarça de uma criatura que corre pela parede da tua casa. Nada no teu entorno está fora do controle de Deus. E se Ele permitiu que visses isso, é porque quer que despertes para uma nova sensibilidade espiritual. Talvez te esteja treinando para ver o invisível, para perceber o que outros ignoram, para viver com os olhos do Espírito abertos. E se hoje começa esse treinamento com uma lagartixa, então bendito seja esse começo, porque nas mãos de Deus, até o mais pequeno pode marcar o início de um destino eterno. Quando uma lagartixa aparece em casa, a reação imediata de muitos é ignorá-la ou tentar tirá-la sem pensar muito. Mas para quem vive em comunhão com Deus, cada detalhe pode ser uma invitação a olhar mais fundo. No contexto bíblico, os animais não só cumprem uma função biológica, mas simbólica. Os seus comportamentos, a sua presença e até os seus habitats refletem ensinanças espirituais que só o discernimento pode revelar. E se algo define a lagartixa, é a sua capacidade de passar despercebida, mover-se em silêncio e habitar no oculto. A sua aparição pode sinalizar a presença de elementos escondidos na nossa vida espiritual que requerem atenção urgente. Pode representar o chamado de Deus a examinar os cantos internos da alma, aqueles espaços que deixamos sem luz, onde se escondem atitudes, pensamentos ou hábitos que não quisemos enfrentar. A palavra de Deus é clara quanto ao estado do coração humano. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Este versículo nos adverte que nem tudo o que habita dentro de nós é evidente. Há áreas da nossa vida que permanecem fora do alcance da consciência superficial. Coisas que não reconhecemos com facilidade, mas que estão ativas, afetando as nossas decisões, as nossas emoções e a nossa relação com Deus. A lagartixa, com a sua forma de mover-se entre as frestas, escondida entre sombras, é uma imagem precisa dessas coisas que habitam no secreto e que nem sempre vemos vir. A sua presença nos obriga a parar e perguntar: que canto da minha vida deixei sem examinar? Onde se assentou algo que, embora não pareça ameaçador, está fora do design de Deus? O livro dos Salmos oferece uma oração que reflete essa necessidade de limpeza interna. O salmista clama: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Essa súplica é um ato de valentia espiritual. Nem todos estão dispostos a que Deus escrutine o mais profundo do seu ser. Mas é aí, no oculto, que se formam as raízes do pecado, onde se incubam as mentiras que nos afastam da verdade. A lagartixa não se mostra com facilidade, vive entre frestas, aparece só quando se sente segura e costuma desaparecer tão rápido quanto chegou. Assim também agem as faltas que toleramos. Camuflam-se, justificam-se, ocultam-se sob a rotina ou o cansaço. Mas Deus, no seu amor, permite que algo aparentemente insignificante, como uma lagartixa em casa, nos confronte com o que ignoramos. Jesus falou com clareza sobre o oculto. Em Lucas 8,17 declarou: nada há oculto que não haja de ser manifesto, nem escondido que não haja de ser conhecido e sair à luz.
Esse princípio espiritual é ineludível. O que hoje permanece escondido, amanhã será revelado. O que parece inofensivo, se não for tratado, pode se converter numa brecha espiritual pela qual o inimigo ganha acesso. No âmbito físico, uma lagartixa pode entrar por uma fresta diminuta. No âmbito espiritual, essa fresta pode ser um pensamento não perdoado, uma ferida não sanada, um ressentimento não confessado. E quando isso ocorre, o que deveria ser um lar consagrado se converte num espaço aberto a influências que distorcem a paz de Deus. Em Efésios 4:27, o apóstolo Paulo exorta: não deis lugar ao diabo. Essa advertência dirige-se aos crentes, não aos incrédulos, o que indica que mesmo quem caminha com Deus pode abrir espaços sem se dar conta. E é precisamente nesses espaços que o não confessado se aloja, onde o não resolvido se enraiza. Se há uma constante na forma de agir das lagartixas, é a sua discrição. Não buscam ser vistas, mas manter-se ocultas. Mas no espiritual, o que se esconde muitas vezes se alimenta da escuridão, cresce no silêncio e se fortalece na inação. Por isso é vital que o crente desenvolva uma vida de exame contínuo, uma vigilância ativa sobre o seu estado interno, não pelo medo, mas pelo desejo profundo de estar em santidade diante de Deus. As Escrituras também revelam que Deus examina não só as nossas ações, mas as nossas intenções. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e mêdulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que não basta fazer o correto externamente. Deus está atento ao que se move no interno, ao que planeamos em secreto, ao que guardamos na alma. E é nesse espaço invisível que muitas vezes habitam as pequenas lagartixas do espírito. A crítica disfarçada de preocupação, a inveja mascarada de zelo santo, a preguiça espiritual justificada pelo esgotamento. Cada uma dessas atitudes encontra o seu lugar em cantos que não deixamos que a luz da palavra ilumine completamente. No livro de Josué, capítulo 7, encontramos a história de Acã, um homem que escondeu um despojo proibido na sua tenda. À primeira vista, o seu pecado parecia invisível. Ninguém o viu quando tomou o que não devia. Ninguém o confrontou no momento, mas Deus o sabia. E essa transgressão oculta foi suficiente para trazer derrota a todo o povo. Não foi um ato público que causou a queda, mas um ato secreto escondido fora da vista dos outros. A lição é clara: o que se esconde no privado tem poder para afetar o coletivo. Uma lagartixa pode parecer inofensiva, mas a sua presença pode indicar que há um acesso aberto, um descuido, uma zona sem vigilância. A vigilância espiritual não é paranoia, é obediência. Jesus ensinou em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa exortação é um chamado a estar alertas, a não baixar a guarda, a entender que a batalha espiritual se trava no cotidiano. E é precisamente no cotidiano que uma lagartixa aparece. Não chega com estrondo, não exige atenção, mas a sua presença pode ser o toque sutil do Espírito que diz: há algo que deves revisar. Talvez não seja o evidente, talvez não seja o que todos veem, mas tu sabes que há algo que não enfrentaste. E Deus, na sua graça, te lembra sem palavras, usando uma criatura que se move em silêncio. Não é coincidência que muitas vezes as Escrituras nos chamem a caminhar na luz. Efésios 5:13 diz: tudo o que é reprovado pela luz se torna manifesto, porque tudo o que se manifesta é luz. Esse princípio deve governar a vida espiritual do crente. O que se esconde é terreno fértil para o engano. O que se mantém na escuridão cresce sem controle. Mas quando o trazemos à luz, quando permitimos que o Espírito Santo nos confronte, então ocorre a transformação. A aparição de uma lagartixa pode ser uma oportunidade divina para iniciar esse processo. Não se trata do animal em si, mas do que representa.
é um reflexo do que está tentando se manter oculto no teu interior e é também uma mostra da graça de Deus que, em vez de te condenar, te adverte, para que, em vez de te deixares cair, reajas. Jesus foi claro quando falou da necessidade de limpar não só o exterior, mas o interior. Em Mateus 23:26, repreendeu os fariseus dizendo: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Essas palavras são um lembrete de que a pureza exterior não serve de nada, se não vier acompanhada de uma limpeza profunda da alma. Podes ter uma vida organizada, um linguajar correto, uma rotina de oração impecável, mas se houver áreas internas onde a luz de Deus não entrou, então ainda há trabalho por fazer. E é precisamente aí que o símbolo da lagartixa ganha força, porque nos lembra que o inimigo nem sempre ataca com estrondo, às vezes se move em silêncio, acomoda-se no esquecido, disfarça-se de neutralidade. O apóstolo Pedro também averte sobre a vigilância em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Embora nesse texto se mencione o diabo como leão, a sua estratégia muitas vezes se parece mais a de uma lagartixa, silenciosa, lenta, meticulosa. Nem sempre se apresenta com violência, às vezes o faz com insinuações, com cansaço acumulado, com distração. E é aí, nesses momentos de descuido, que entra e se aloja, não para causar estragos imediatos, mas para ir ocupando espaço pouco a pouco. A vigilância espiritual é a única maneira de prevenir essa ocupação progressiva da alma. E cada vez que Deus nos chama a atenção através de uma imagem tão simples como uma lagartixa, o faz para nos despertar para essa realidade. A vida do crente não pode ser superficial, deve ser uma vida de profundidade, de autoconfrontação, de discernimento. Não se trata de buscar simbolismos em tudo, mas de viver com o coração aberto às formas em que Deus escolhe falar. Se ele usou um arbusto para chamar Moisés, um galo para confrontar Pedro, um peixe para redirecionar Jonas, por que não usaria uma lagartixa para te alertar? O importante não é a forma, mas a disposição do coração a ouvir. Porque quando se está atento, até o mais pequeno se converte em ensinança. E quando se vive com esse nível de percepção, a vida espiritual deixa de ser teoria e se converte em experiência constante com o divino. O oculto não pode permanecer oculto quando a luz de Cristo está presente. A sua luz penetra até o mais profundo, não para envergonhar, mas para libertar. O chamado é claro: examina a tua vida. Não te conformes com o visível. Não ignores o que se move em silêncio. Se Deus permitiu que algo tão simples como uma lagartixa aparecesse na tua casa, talvez seja porque há algo dentro de ti que precisa ser revelado, confrontado e sanado. E quando permites que isso ocorra, não só limpas a tua casa física, mas a tua casa espiritual. E então podes caminhar em liberdade, sabendo que a luz de Deus ilumina cada canto. Quando Deus permite um sinal na tua vida, nem sempre o faz para te advertir de algo negativo. Às vezes o que irrompe no teu entorno é uma confirmação silenciosa de que Ele está presente, protegendo até aquilo que não podes ver. Encontrar uma lagartixa em casa não deve reduzir-se a uma leitura superficial ou supersticiosa. Na sua fragilidade e na sua capacidade de adaptação, há um reflexo de uma verdade espiritual mais profunda. A vigilância de Deus nunca cessa e o seu cuidado se estende até aos cantos que tu não olhas. Se em partes anteriores falamos do chamado a limpar, ordenar ou discernir o oculto, agora toca deter-nos para observar o outro lado da revelação. O mesmo Deus que te confronta também te cuida. O mesmo que expõe também cobre. A aparição de uma lagartixa pode não só despertar a tua atenção espiritual, mas também assegurar-te que no meio da tua rotina, a sua presença segue te rodeando. Em Provérbios 30:28 nos é oferecida uma chave que muitas vezes se passa por alto. A lagartixa se pode agarrar com a mão, mas está nos palácios dos reis.
Este versículo, longe de ser só uma curiosidade zoológica, contém uma afirmação espiritual impactante. Algo tão fraco e pequeno foi colocado no lugar dos poderosos, não pela sua força, mas pela sua habilidade, pela sua constância, pela sua discrição. Há algo na natureza desse ser que ilustra a forma como Deus atua, sem alarde, sem forçar a atenção, mas sempre presente. E esse é o caráter da proteção divina. Não precisa impor-se com espetáculo, não se manifesta unicamente em grandes intervenções. Às vezes simplesmente se deixa ver nos detalhes mais simples, como a presença de uma criatura insignificante mas persistente. A Escritura declara que Deus não dorme nem cochila. No Salmo 121:4 lemos: Eis que não dormita nem dorme o que guarda Israel. Isso não é só uma promessa coletiva para um povo, é uma garantia pessoal para o crente. O seu olhar não se aparta, a sua vigilância não tem interrupções. E quando algo se infiltra na tua casa sem que o tenhas convidado, antes de o veres como ameaça, talvez devas considerá-lo como sinal de que há uma cobertura ativa, um muro espiritual que, embora invisível, está funcionando. Porque se a lagartixa chegou até aí, não foi para te assustar, mas para te recordar que há uma realidade que se move além dos teus sentidos, uma proteção que te acompanha mesmo quando não a notas. O profeta Eliseu viveu uma experiência que revela como opera essa proteção invisível. Em 2 Reis 6, quando o seu servo se angustiou ao ver que o exército inimigo os rodeava, Eliseu orou dizendo: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e este viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa cena não foi uma criação momentânea de anjos defensores. Eles já estavam ali, mas até que os olhos do servo foram abertos, não os pôde ver. Assim ocorre também com quem caminha na fé. A proteção de Deus nem sempre se manifesta com sinais gloriosos. Às vezes o faz em forma de uma criatura que aparece para interromper a tua normalidade. E se estás atento, entenderás como uma pequena prova de que há um cerco que segue firme. Na Bíblia, Deus não é só chamado Salvador, também é chamado escudo. No Salmo 3:3 diz: Mas tu, Senhor, és escudo ao meu redor, a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Esse escudo não é só um elemento de defesa, é uma barreira viva, uma envolvente de presença, e quando Deus decide mostrar-te que esse escudo não foi retirado, pode fazê-lo de maneiras que rompem as tuas categorias. Pode usar símbolos, animais, momentos, encontros. O importante não é a forma, mas a mensagem. Se algo se apresentou ante os teus olhos e perturbou por um momento a tua tranquilidade, nem sempre é porque vem roubá-la. Pode ser porque Deus está dizendo: estou aqui e nada se move sem que eu o permita. Em Êxodo 12, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, as casas do povo de Israel foram preservadas por uma marca visível: o sangue do cordeiro no umbral das portas. Essa sangue era um símbolo de obediência, mas também um sinal de que havia uma promessa ativa. Onde Deus habita, a destruição não entra sem a sua permissão. Se esse princípio foi válido no meio de uma praga devastadora, como não vai seguir sendo válido hoje quando o seu espírito mora dentro de ti? O crente que consagrou o seu lar, que vive em obediência e busca a direção de Deus, pode estar seguro de que a vigilância do céu não se enfraqueceu. Mesmo quando algo estranho aparece, não significa que o muro caiu. Pode significar que Deus está reafirmando que segue aí, guardando cada entrada e cada canto. As aves do céu não caem sem que o Pai o saiba. Jesus o disse com clareza em Mateus 10:29. Se uma criatura tão insignificante como um pardal é objeto dessa atenção divina, como não o será a tua vida? Como não o será o teu lar? A aparição de uma lagartixa então não deve gerar inquietação em quem vive alinhado com o céu. Mais bem deve produzir reverência, gratidão, uma tomada de consciência, porque há coisas que ocorrem ao teu redor que não se explicam com lógica. E em vez de buscar explicações racionais, deverias buscar respostas espirituais.
Talvez Deus esteja treinando a tua percepção, afinando os teus sentidos, convidando-te a ver com mais profundidade. No livro dos Salmos encontramos uma afirmação poderosa sobre essa mesma linha. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Acampar não é passar por um momento. É estabelecer-se, ficar, fazer morada. A defesa divina não é ocasional, é contínua. E se bem que nem sempre se apresenta com visões abertas ou palavras audíveis, há momentos em que o ordinário se torna veículo do eterno. Uma criatura que passa pela tua cozinha não é necessariamente uma interrupção. Pode ser um eco dessa promessa, um lembrete de que o Deus que protege segue atuando, segue habitando, segue cobrindo. Jesus ensinou a não viver com temor, mesmo ante o desconhecido. Em João 14:27 deixou um legado espiritual para todos os tempos. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não depende da ausência de eventos estranhos, depende da certeza de que Deus está no controle. Quando uma presença inusual interrompe o teu dia, podes escolher reagir com medo ou com discernimento, com rejeição ou com reverência. Nem tudo o que sai do comum é maligno. Às vezes o que rompe o teu esquema é precisamente o que Deus usa, para te fazer consciente de que Ele não deixou de estar perto. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, declarou algo fundamental. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Essa verdade se converte em escudo emocional, mental e espiritual para o crente. Não há criatura, evento nem circunstância que possa tocar a tua vida sem passar primeiro pelo filtro da soberania divina. E se algo consegue entrar, nem sempre é para atacar. Pode ser para ensinar, pode ser para afirmar, pode ser para consolar. A lagartixa que vês hoje pode ser, na sua mesma insignificância, uma mostra da estabilidade do entorno espiritual que te rodeia. Porque não há caos, não há temor, só uma interrupção mínima como para que recordes que não estás sozinho. O livro de Isaías, no capítulo 41, contém outra promessa contundente dessa proteção. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A repetição dessa palavra sempre não é retórica, é certeza, é insistência divina. Deus não se retira quando as coisas se tornam estranhas. Não abandona quando algo escapa do teu controle. E se nesse momento de confusão aparece algo inesperado, não significa que ele se foi. Mais bem pode ser que deseja que reafirmes a tua confiança, que recordes essa promessa, que deixes de ver com os olhos naturais e comeces a interpretar com os olhos do Espírito. O mundo espiritual não se limita ao visível, nem se manifesta só no templo ou em momentos de oração. Está em movimento constante, interage com o físico, infiltra-se no cotidiano. A Bíblia está cheia de episódios onde Deus se revela em formas não convencionais. Desde uma sarça que não se consumia até um jumento que falou, passando por um peixe que engoliu um profeta ou um corvo que levou comida a um homem em seca. A consistência nesses relatos não está na lógica, mas no propósito. Deus fala, guia e protege como quer, quando quer e através do que quer. E se essa revelação chega hoje em forma de uma criatura pequena que irrompe no teu espaço, o que importa não é o meio, mas a tua resposta. Não estás chamado a viver com suspeita, mas com discernimento. Não estás chamado a temer cada detalhe, mas a interpretar cada um à luz da palavra. Porque quando entendes que tudo o que ocorre no teu entorno pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, então deixas de ver com temor e começas a ver com gratidão. A gratidão não pelo evento em si, mas pelo lembrete de que a tua vida segue envolvida pela proteção de um Deus que não se distrai, não se cansa, não se ausenta. E se Ele está contigo, até o inesperado pode ser parte do seu cuidado. Até a interrupção mais mínima pode ser parte da sua maneira de te recordar. Aqui estou, sigo vigilando. Nada se escapou das minhas mãos. Não tudo que aparece no entorno espiritual tem um só sentido.
Há sinais que trazem consolo e outros que provocam inquietação. Ambos são necessários porque a palavra ensina que Deus não fala só para animar. Também averte, confronta e corrige. A aparição de uma lagartixa em casa pode representar uma dualidade espiritual, uma invitação a refletir se essa presença é símbolo de bênção ou de contaminação. A Bíblia estabelece com clareza que nem tudo o que entra no lar tem aprovação divina. Em Levítico 11 apresentam-se listas detalhadas sobre animais limpos e imundos, não só por razões físicas ou culturais, mas porque tudo na lei apontava a uma vida separada, distinta, consagrada. Deus não permitia que o seu povo se misturasse com o impuro, porque sabia que uma pequena contaminação podia se estender e alterar o propósito. A presença de uma criatura inesperada como uma lagartixa pode refletir duas possibilidades: que o entorno foi aberto ao desordem espiritual, ou que é momento de identificar frestas que permitiram o acesso do inimigo. Em Cantares 2,15 fala-se das raposinhas que estragam as vinhas, ilustrando como o mínimo, se não for atendido, termina por destruir o sagrado. Quando algo aparece na tua casa de maneira não prevista, é sábio deter-se, examinar e perguntar com seriedade se há uma porta espiritual sem vigilância. Não pelo medo, mas pela consciência de que o espiritual é real e os seus efeitos se manifestam até no físico. Jesus ensinou que não se pode servir a dois senhores. Não se pode manter uma vida aparentemente consagrada se nos segredos se toleram hábitos, palavras ou pensamentos que abrem portas ao engano. Uma criatura que irrompe no lar pode ser a forma em que Deus chama a atenção, para recordar que não se deve ignorar o oculto. Em Josué 7, a desobediência de Acã trouxe consequências a toda a comunidade, não porque o seu pecado fosse público, mas porque o escondido também contamina. Se Deus permite uma interrupção, pode estar revelando que algo precisa ser confrontado, confessado ou expulsado. Nem tudo que é estranho é um ataque, mas também nem tudo é inocente. O discernimento espiritual consiste em observar com olhos da alma, alinhados com a palavra. Não basta ter conhecimento, é necessário estar sensível ao mover de Deus. O que aparece sem explicação, se se apresenta num ambiente descuidado, pode ser mais que casualidade. Pode ser uma alerta, uma figura que representa o que foi tolerado em silêncio. Se a casa espiritual não foi vigiada, qualquer presença pode ser um reflexo do descuido. Mas se o coração está limpo, a oração constante e a comunhão ativa, então até o estranho se converte em oportunidade para renovar o altar, fechar acessos indevidos e reafirmar o compromisso com a santidade. Porque quando Deus revela, o faz com propósito, nunca por acidente. A vida espiritual madura exige mais que conhecimento, exige percepção afinada. Não basta saber que Deus fala, é necessário aprender a reconhecer quando e como o faz. Uma lagartixa em casa por si só não diz nada, mas quando se interpreta à luz da palavra, pode ser uma oportunidade divina para exercitar o discernimento. O Espírito Santo não opera unicamente em grandes manifestações, também se move no sutil. Em 1 Reis 19, o profeta Elias espera um sinal de Deus. Passa o vento forte, o terremoto, o fogo, mas o Senhor não está neles. Finalmente se manifesta num silvo apacível e delicado. Deus nem sempre fala com estrondo. Às vezes a sua voz é como um movimento inesperado de algo pequeno, que aparece sem explicação lógica, mas com um efeito espiritual profundo. Nem toda mensagem divina chega como revelação clara. Muitas vezes chega como interrupção, como algo que chama a tua atenção e te obriga a deter-te. O crente não pode dar-se ao luxo de viver distraído. Deve aprender a ler os tempos e as sinais. Jesus repreendeu a quem sabia interpretar o clima, mas não podia discernir o tempo espiritual em que vivia. Em Lucas 12:56 disse: Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e da terra? Como não discernis este tempo? Esse chamado é vigente. A distração é uma das estratégias mais comuns do inimigo. Quanto mais ruído há na mente, menos clara se torna a direção de Deus.
Por isso, aprender a ouvir no meio do silêncio é uma disciplina-chave. Ver uma lagartixa mover-se em casa pode parecer irrelevante, mas se nesse instante o teu espírito se inquieta, não o ignores. Pode ser uma invitação do céu a treinar-te na atenção espiritual. Pode ser um exame que não se anuncia, mas que revela o teu nível de sensibilidade ante o divino. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. João 10, 27 declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Essa é uma relação dinâmica onde o ouvido espiritual se desenvolve pela familiaridade. Ninguém reconhece uma voz que nunca ouviu. A prática da intimidade com Deus, da leitura constante da Escritura, da oração sincera produz na alma uma capacidade para distinguir o que para outros é coincidência. Para quem tem ouvido treinado é instrução. O que para o mundo é insignificante, para o Filho de Deus é sinal. O discernimento não se herda nem se improvisa, cultiva-se. E se o Senhor está permitindo que algo interrompa o teu entorno, é provável que esteja abrindo uma nova dimensão de sensibilidade espiritual em ti. A Escritura ensina que tudo o criado proclama a glória de Deus. O Salmo 19:1 afirma: os céus contam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa verdade estende a possibilidade de que qualquer elemento do mundo natural seja usado como canal para revelar algo espiritual. As criaturas, os movimentos, até os sons podem ser parte de uma pedagogia divina que busca treinar-te para ver além do evidente. Ver uma lagartixa na tua casa não é por força uma mensagem específica, mas sim pode ser um sinal para despertar o espírito, afinar a percepção e começar a ler o invisível atrás do visível. Quem ignora o pequeno muitas vezes perde o essencial, e quem despreza o inesperado frequentemente fecha a porta ao entendimento. Em 1 Coríntios 2,14 estabelece-se uma diferença clara entre quem discerne e quem não, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Essa distinção não se baseia na inteligência, mas na espiritualidade. O que se requer para ver o propósito atrás do pequeno é um coração disposto, não uma mente sobressalente. O discernimento espiritual é a capacidade de ler o que Deus escreve, na linguagem do entorno. Às vezes essa escrita não vem em letras, vem em formas, movimentos, presenças. A lagartixa que aparece onde não esperavas pode não estar dizendo nada com palavras, mas pode estar apontando a algo que só o Espírito entende. Por isso é tão importante não reagir automaticamente, mas espiritualmente. Há momentos em que Deus permite sinais que não estão para ser entendidos de imediato, mas para ser meditados. Em Provérbios 25:2 disse: glória de Deus é encobrir um assunto, mas honra do rei é esquadrinhá-lo. Há assuntos que vêm velados e só se revelam a quem tem disposição de esquadrinhar. Um encontro inusual com uma criatura dentro do lar pode ser precisamente isso, um assunto encoberto, um símbolo que não está completo em si mesmo, mas que leva o crente a buscar, a orar, a perguntar. Nessa busca o caráter se afina, a sensibilidade cresce, a relação com Deus se aprofunda, não porque a sinal tenha poder em si mesma, mas porque o processo que provoca produz maturidade espiritual. Tudo o que Deus permite tem um propósito, mesmo se não for compreendido no momento. Ao longo das Escrituras, Deus treinou o seu povo mediante o inesperado, não com uma ensinança sistemática, mas com encontros, visões, interrupções, situações que obrigavam o coração a estar alerta. O que hoje parece irrelevante pode ser o início de uma transformação. E se o Senhor começou a treinar-te para ver o invisível no visível, não pares, persevera, porque quem aprende a discernir no pequeno estará preparado para obedecer no grande, e quem ouve no silencioso saberá o que fazer quando chegar o ruído. Deus ainda fala. Só precisas aprender a interpretar o que outros passam por alto. Essa é a marca dos que caminham perto dele. No mundo natural há criaturas que passam despercebidas, movimentos tão sutis que mal chamam a atenção. No entanto, no mundo espiritual não há detalhes sem propósito.
Uma lagartixa pode parecer insignificante aos olhos humanos, mas aos olhos do céu pode ser um símbolo carregado de intenção, não porque tenha poder por si só, mas porque o Deus que governa todas as coisas pode converter o mais pequeno numa invitação ao eterno. Mais além da mensagem, mais além da advertência ou da revelação, o que verdadeiramente transforma é a disposição do coração a viver com consciência do invisível. Porque o verdadeiramente espiritual não se limita ao extraordinário, manifesta-se com poder no cotidiano. Deus não está confinado ao templo nem ao tempo de oração. A sua voz não ressoa unicamente em altares, nem a sua presença se limita às horas sagradas. Ele habita também nas margens, nos bordos da rotina, nos espaços comuns. Por isso, o desafio maior para quem quer caminhar em profundidade com Deus não é só aprender mais, mas ver mais. É desenvolver uma vida onde a fé não seja uma reação, mas uma mirada constante. Porque quando se vive com os olhos abertos ao espiritual, até o mais simples pode se converter num canal de instrução. Nesse estado, uma lagartixa que irrompe em casa não é um acidente. É uma provocação divina, uma faísca que acende a consciência de que o céu segue ativo e falando. Essa sensibilidade não se constrói da noite para o dia. É fruto de um caminhar intencional, de uma busca que não se detém no óbvio. E aí, nesse caminho, revela-se o verdadeiro tesouro. Não só receber uma mensagem, mas desenvolver a capacidade de interpretar o que outros ignoram. Não viver esperando sinais externos, mas estar disposto a encontrar a Deus mesmo naquilo que parece irrelevante. Porque o mais grande que uma sinal pode provocar não é uma mudança externa, mas uma transformação interna. Quem aprende a ver com os olhos do Espírito já não depende do espetacular para ser guiado. Não precisa de grandes sinais nem de acontecimentos extraordinários para saber que Deus está operando. Aprende a caminhar com firmeza mesmo no meio do silêncio, quando aparentemente nada ocorre e tudo parece deter-se. Ver uma lagartixa em casa pode parecer uma cena insignificante. Algo pequeno, cotidiano, até fácil de ignorar. Mas quando o coração está aberto, até um detalhe assim pode se converter no início de uma conversa eterna. Não porque o animal tenha voz, mas porque Deus sabe como chamar a atenção daqueles a quem chamou. Às vezes pensamos que Deus só fala em momentos extraordinários, em milagres visíveis ou em grandes acontecimentos. Mas muitas vezes Deus fala no pequeno, no simples e no inesperado. O ponto não é se aquilo foi uma sinal ou não. O verdadeiro ponto é outro. Estás vivendo com os olhos e os ouvidos da alma despertos. Estás disposto a reconhecer que Deus pode usar até os detalhes mais simples para te recordar que Ele está presente? Porque no reino de Deus os detalhes não sobram. As interrupções podem ser invitações. E os momentos que parecem insignificantes podem esconder uma ensinança eterna. O verdadeiro crescimento espiritual não se mede pelo que ocorre fora. Mede-se pela forma como o coração decide responder dentro. Aí começa tudo. Aí nasce a fé verdadeira. Aí, até o mais pequeno, uma pausa, um silêncio, ou mesmo uma lagartixa cruzando a sala, pode se converter no início de algo eterno. Porque quando aprendemos a viver atentos a Deus, descobrimos que nada na nossa vida ocorre por acaso. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que possa precisar desta palavra de esperança hoje. E se ainda não fazes parte desta família espiritual, inscreve-te agora no canal Caminho do Infinito e ativa as notificações. Aqui no Caminho do Infinito caminhamos juntos todos os dias para fortalecer a fé, redescobrir a sabedoria da palavra de Deus e recordar que o Senhor segue falando mesmo nos momentos mais simples da nossa vida. E agora quero saber algo de ti. Se chegaste até o final desta mensagem e decides viver com os olhos espirituais despertos, escreve nos comentários: o tempo de Deus é perfeito. Será uma bênção ler a tua declaração e saber que estás caminhando conosco neste caminho de fé. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus.
Nos vemos muito em breve na próxima mensagem aqui no Caminho do Infinito, onde cada palavra busca aproximar-te um pouco mais da paz, da verdade e do propósito que Deus preparou para a tua vida.